Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Portanto, se você está assistindo ao canal pela primeira vez, eu queria lhe convidar para dar uma olhada na playlist, ver o material que nós já produzimos aqui no canal. São muitos vídeos, estão classificados por etiquetas, portanto é fácil de você localizar de acordo com o assunto que é tratado naquele vídeo. E óbvio, gostaria de lhe convidar para quê? Para que você se inscreva em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, é muito importante para que o YouTube entenda que a matéria é importante, é interessante e deva ser levada para mais pessoas. E não esqueça, depois do like, marque o sininho na página do YouTube para que você receba automaticamente os novos materiais produzidos aqui pelo canal. Para você que já é nosso seguidor, que já nos acompanha, que está aqui conosco há bastante tempo, o nosso muito obrigado. Somos gratos por você nos acompanhar. Para você, o nosso muito obrigado também por compartilhar estes vídeos, dar o like, gente, é importante. Mesmo que você já está inscrito, mas você está vendo o vídeo, dá um like no vídeo, é importante isso. E, como sempre digo, se você tem um comentário, tem uma crítica, deixa aqui embaixo do vídeo, não tem problema nenhum. Se você tem um processo particular seu, alguma dúvida pontual sua relacionada a um processo que já está em andamento ou que você pretende dar início, está aqui, ó, nosso Instagram. Entre em contato pelo Instagram. Por quê? Porque este assunto é seu, é pessoal, é particular. Nem sempre a solução do seu problema é a solução para todos. E justamente por haver esta interpretação de que o seu problema é o de todos, às vezes as pessoas olham esta resposta e dizem, achei a solução. E não é bem assim. Portanto, muito cuidado quando a gente tem um problema e ele deve ser analisado pontualmente. Perfeito? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar a respeito de uma proposta que o governo, por parte do PS, né, do Partido Socialista aqui em Portugal, apresentou na Assembleia da República. Isto vai passar pelo crivo, pelas comissões, pelas análises todas que são necessárias, e o governo quer o quê? Novas mudanças na lei de estrangeiros. E a minha pergunta aqui é, será mesmo que vai resolver? Será mesmo que estas mudanças resolvem um problema da imigração em Portugal? Porque nós já tivemos tantas mudanças, tantas alterações nessa lei da imigração. Não é a primeira e não é a última também, certamente. Muitas ainda poderão vir. Mas, com a troca do governo, saída do Partido Socialista e a entrada de um novo partido, de um novo bloco, não é? Quando eu falo bloco aqui, não é o bloco tradicional que é representado pelo bloco de esquerda, não, não. É uma nova situação de governo, uma nova filosofia, uma nova mentalidade. Muitas coisas já foram alteradas e algumas ainda não conseguiram ser resolvidas, o que é o pior. Né? Porque não adianta apresentar proposta legislativa quando se sabe que não há meios de resolver a ponta. Lá, ao final, a ponta. Eu posso apresentar centenas de propostas para o governo, passa na Assembleia, vira lei, e depois nada mais acontece, porque o governo é o primeiro a descumprir a própria lei. Infelizmente. Não deveria de ser assim, mas é fato. Vocês lembram de uma alteração que houve na lei da nacionalidade portuguesa, lá no artigo 14, de que o menor que busca a nacionalidade portuguesa, que foi reconhecido na maioridade e que tem uma sentença transitada em julgado até 3 anos para trás, teria direito a buscar a sua nacionalidade? Pois é, esta lei passou. O parlamento português aprovou. Foi publicada no Diário da República. Falta o quê? Regulamentar. Mas este prazo de regulamentação acabou no ano passado, lá em 2024.
na época do verão, aqui na Europa, e até hoje não temos notícia. Não tem pauta. Portanto, de nada adianta legislar quando a gente não completa o processo legislativo. E a regulamentação é o complemento final do processo legislativo. Depois cabe a aplicação. E nem isto. Não se pode. Por quê? Porque falta o regulamento. Então, é um balaio de gato, como eu chamo. E as coisas estão todas ali dentro, aquilo está fervendo, mas nada se resolve. Não há um fim. Não há uma luz no fim do túnel. E neste caso, falando da lei de estrangeiros, nós estamos na mesma situação. O governo passado extinguiu o CEF, todo mundo já sabe. Só que extinguiu o CEF com falta de pessoal, com sistemas informáticos antiquados, não atualizados, com falta de investimento no quadro funcional. Portanto, estrutura para tratar do volume de processos que já estavam lá pendurados, pendentes. Mudou o governo, algumas coisas foram feitas, mas não se pode fazer tudo de hora para outra. É óbvio. Se os outros levaram 8 anos para deixar o que deixaram, não é em um ano que o novo governo vai resolver tudo. É assim. Isto é em qualquer lugar. Numa empresa é assim, numa casa é assim. Não há milagres. As coisas acontecem no seu devido tempo. Com projeto, com estudo, com incentivo. Então temos de dar tempo. Nesse meio tempo, aparecem estas situações em que vão se fazendo mudanças pontuais. Muda um artigo aqui, muda outro artigo ali, dá uma empurradinha aqui, dá uma empurradinha. Criaram a estrutura de missão. Perfeito. Começou a funcionar. Andou. Muita gente já recebendo título de residência em casa. Porque a fila andou. Mas não andou, talvez, com a velocidade que se gostaria que tivesse andado. Muitos não comparecem. Muitos comparecem e não têm documentos. Aí os processos entram em processo de indeferimento, em proposta de indeferimento, e se não resolvida, indeferimento. Portanto, morre o processo e aí o cidadão está ilegal. Ele vai ter que buscar uma outra alternativa para ver se ele encontra alguma para se regularizar em Portugal. Portanto, aquela aventura, de vir como turista, artigo 88, 89, manifestação, aquilo morreu. Tem agora aí o transitório, que foi, depois de extinto, foi criado um processo transitório que permite que quem tinha contribuição na segurança social pudesse fazer e pode fazer o seu pedido para conseguir o título de residência, mas também há aí algumas brechinhas aí nesta regulamentação, então há alguns detalhezinhos que alguns mais atentos estão conseguindo resolver a sua situação. Agora volta o partido anterior, ou seja, aquele que estava no governo, saiu, e este partido agora apresenta um pacote de medidas. São basicamente 7 itens aqui, que eu vou mostrar para vocês. Isto foi apresentado no decorrer da semana inicial. Isto aqui foi... Fevereiro começou bem, digamos assim. Fevereiro começou com a proposta de 7 alterações legislativas na lei de imigrantes. Mas não é tudo do jeito que se pensa. Pelo menos do meu modo de vista. Se você interpreta de outra maneira, perfeito. Entendo e aceito. Mas resguardo o meu direito de analisar a situação, trabalho com isto e, portanto, percebo o que se passa. Eu vou colocar na tela para vocês a matéria, que é do Portal Diário de Notícias. As 7 medidas do PS para as migrações explicadas, em execução ou tarde demais. Uma das propostas é de reforçar a capacidade tecnológica da AIMA, algo que não foi feito quando o governo do PS acabou com o CEF e criou a agência, ou seja, a AIMA. Aquilo que eu falei no início do vídeo. Extinguiram, não investiram nesta agência, tanto em pessoal quanto em efetivo, quanto em tecnologia, e resolveram fechar a agência e criar uma nova. Só que nada se cria se você não investe. Nada se faz se você não investe.
o fluxo migratório aumenta e a agência, que herdou todo aquele passivo de problemas da antiga, continua na mesma. Aí mesmo que não funciona. Então vamos lá. Matéria é da jornalista Amanda Lima, foi publicada aqui, ó, dia 1º de fevereiro de 2025. Portanto, quem quer saber qual é a jornalista, qual é o jornal, qual é o dia, está aqui. E eu vou deixar embaixo do vídeo, como tenho por hábito. Diz a matéria que das 7 propostas apresentadas pelo Partido Socialista na área da imigração, 4 já estão em andamento pelo atual governo. Portanto, não é nenhuma novidade, porque já estão em andamento. Uma já existe há anos. Uma é inexpressiva na realidade portuguesa. E outra está a falhar desde que o PS estava no comando do país e continua a falhar. Isto dito pelo atual aqui ministro Antônio Leitão Amaro. O Diário de Notícias analisa as propostas e compara com o plano de ação para as migrações e as iniciativas que estão a ser realizadas nos últimos meses nesta área. Então vamos lá, primeira medida. A medida que está a falhar desde há anos, o reagrupamento familiar. E aqui eles fazem comentários a respeito, dão números, inclusive, daquela situação em que o imigrante veio para Portugal, se instalou, conseguiu seu título de residência, portanto está legal em Portugal, seja por qual for o artigo, não importa, ele está dentro de Portugal e está legal. Mas ele deixou para trás, lá no seu país de origem, a família. Ele precisa reagrupar. Ele precisa trazer para cá, porque ele não destruiu a família dele. Ele está destruindo, porque Portugal não permite com que ele traga seus familiares para com ele. Então Portugal está fomentando esta situação de não conseguir o imigrante legal trazer os seus familiares. E aí nós temos algumas modalidades para fazer esse tipo de reagrupamento. O pior deles seria, vamos começar pelo que é correto, visto de reagrupamento familiar. Não sai, não funciona. Porque esse visto, da forma como é concebido hoje, ele precisa iniciar pela AIMA, que envie as informações para a entidade consular do país correspondente e eles emitem, então, o visto e esta pessoa pode vir a Portugal. Porém, a AIMA não faz e não adianta e não tem vaga para reagrupamento familiar, nem por visto e nem sem visto. Então, o primeiro ponto, e o que é o correto, deveria de ser assim para todos, não funciona, porque a AIMA não tem abertura de vagas. Na segunda hipótese, em que nós vamos analisar reagrupamento familiar, vamos àqueles que já estão com o pé em Portugal. Como eu disse no início, o cidadão já está aqui e quer trazer os seus familiares que ainda estão no seu país de origem. Como não dá para fazer com o visto, as pessoas vinham de qualquer maneira, normalmente como turistas, aqueles que têm entrada livre, e chegando aqui não conseguem fazer o reagrupamento porque o portal da AIMA não tem abertura. Ou seja, nem para visto e nem para fazer o reagrupamento daqueles que já se encontram em território nacional, porque é uma maneira de vincular a família ao primeiro cidadão que tem o título. E todos passarem a estar aqui de forma regular. E isto traz sérios problemas para estas pessoas, porque não conseguem, às vezes, um médico, não conseguem um atendimento na área da saúde, não conseguem abrir uma conta bancária, muitos não conseguem estudar porque falta título. Enfim, a vida destas pessoas vira um caos. E, para aqueles que eventualmente conseguiram, nós temos ainda aquela turma do CPLP, para a qual não há previsão de fazer reagrupamento familiar. Mesmo que abra a possibilidade de reagrupamento, tem algumas abertas até uma determinada faixa etária, mas o CPLP está de fora. Quer dizer, o governo criou um acordo com a comunidade de países de língua portuguesa, trouxe estas pessoas para Portugal, colocou-as a trabalhar e a contribuir com o Estado. Agora, quando chega na hora de fazer o título de residência, todo mundo já sabe da história do papel A4. Não bastasse isso, estas pessoas, e não são poucas, são milhares de pessoas, são centenas de milhares de pessoas,
Estas pessoas não conseguem agora trazer o quê? O reagrupamento, não conseguem fazer o reagrupamento dos seus. Portanto, um baita de um problema, uma baita de uma confusão, para a qual não se encontra solução. A solução seria, evidentemente, tecnologia disponível e mão de obra para poder fazer a fila andar. Promete o governo, não, talvez no primeiro trimestre, talvez no segundo trimestre, talvez, talvez logo em seguida do verão. O verão é em junho, julho, não se esqueçam disso. Nós estamos falando lá do segundo semestre já de 2025. Mas são promessas. Infelizmente é assim, né? Político promete, mas depois não cumpre. O que nós vamos fazer? Vamos adiante. Está aqui, então, o portal de reagrupamento e tudo que fala a respeito deste tema. Segundo ponto, fortalecimento do papel da Agência para Integração, Migrações e Asilo, AIMA, através da articulação com empregadores. Gente, se vocês lerem isso aqui, e nós já fizemos um vídeo aqui, há tempos atrás, onde o governo está negociando com os empresários para que eles se responsabilizem pela estada dos funcionários imigrantes que compõem o quadro da empresa. Ou seja, eu tenho uma empresa em Portugal, eu preciso aqui de 30 trabalhadores, eu arrumo esses 30 trabalhadores, mas eu sou responsável pela estada deles. Eu tenho que dar alimento, eu tenho que dar estudo, eu tenho que dar moradia para estas pessoas. Agora, a proposta está um pouquinho mais elaborada. O PS propõe uma maior sobrecarga de trabalho para a AIMA, agência que foi criada pelo antigo governo, sem a contratação de mais profissionais, como admitido à época, numa conferência do Conselho de Ministros, por Ana Catarina Mendes, então ministra que coordenou o processo de criação da AIMA. Ao mesmo tempo, a competência de articulação com os empregadores já existe e está designada para a Direção-Geral dos Assuntos Consulares. O governo assegura que já contratou 50 especialistas em vistos, mas ainda não deu um prazo concreto para que iniciem funções. Contratou, mas não funciona. Foi dito aqui por eles. Ao Diário de Notícias, recentemente, Leitão Amaro informou como Novo Horizonte até o fim do trimestre. Já tinham um prazo, não conseguiram cumprir. Agora jogaram até o fim do trimestre. Será do primeiro trimestre? Então nós temos 30 dias. Então, março a coisa deve acontecer. Digamos assim, abril. Março fecha. Abril deveria estar funcionando. Mas aí eu me pergunto, 50 pessoas, um efetivo de 50 pessoas, de 50 especialistas para dar vazão a uma fila que são centenas de milhares de processos, vai resolver? Terceiro ponto, desmaterialização e simplificação de procedimentos na AIMA. Tudo isso aqui são propostas do PS, ou seja, que hoje está naquela de oposição ao governo. Assim como a AIMA foi criada pelo PS sem a contratação de novos funcionários, foi criada sem novos sistemas informáticos. Isso se sabe. O DN sabe que algumas das bases de dados são de 2009. 2009. Portanto, base de dados bem atualizados. Sem contar o novo portal do reagrupamento familiar, a renovação dos sistemas informáticos começou somente no verão passado, com uma estrutura de missão. Foram investidos mais de 2 milhões de euros para a contratação de servidores informáticos, né, e equipamentos, conforme disse em audição no Parlamento Luiz Góes Pinheiro, ex-presidente da AIMA. Na área de sistemas informáticos, o considerado mais eficiente entre os imigrantes era o da renovação de residência, criado em 2020, na época do CEF, que evitava a deslocação presencial. Desde a criação da AIMA, este sistema funcionou em apenas 2 períodos, estando encerrado desde julho e com prejuízo para os imigrantes que estão com os documentos caducados. Quer dizer, além de nós termos aqui problemas com a entrada, com o reagrupamento familiar, nós ainda temos o problema com os documentos que estão vencidos. Vamos falar de documento vencido. Existe um decreto que prorrogou a validade de todos os documentos portugueses vencidos até 30 de junho de 2025. Estamos logo aí, junho,
Gente, nós já estamos em fevereiro. Março, abril, maio, junho. Fechou? 4. Então, estas pessoas, quando vão a qualquer lugar e são solicitadas a apresentar, são instadas a apresentar o seu cartão de cidadão, para aqueles que o possuem, ou o seu título de residência, que está vencido, elas, além de apresentarem o cartão, ainda precisam apresentar uma comprovação de que fizeram o pedido de renovação. Que sem isso, o órgão, o ente, o empresário, qualquer lugar que você vá, vai lhe questionar. Até no CTT, quando eu vou buscar uma correspondência, vou retirar uma correspondência que chegou para mim, e eu apresento o meu cartão de cidadão, a atendente vira para mim e diz assim: esse cartão está vencido. Eu sei, minha senhora, e o Decreto-Lei 40 prorrogou a validade até 30 de junho de 2025. O senhor tem prova de que pediu o seu título? É assim que funciona. E se eu não tiver provas, eu vou ter problemas. Posso até não conseguir retirar meu documento, como já tentaram me negar uma vez. Eu retornei em horário posterior e apresentei o meu requerimento, que era fácil na época de fazer. Hoje em dia já está difícil até de fazer isso, de fazer prova das coisas. Então, se eu não tenho provas, eu não tenho mais direito nenhum. Então, a desordem está instalada, essa é a verdade. Tá? Nós temos sérios problemas com documentos em Portugal. Mais do que isso, estas pessoas sem título de residência válido em Portugal ficam reféns do Estado português, refém das fronteiras portuguesas. Porque se eu saio de Portugal com um título vencido, eu vou fazer uma imigração em outro país, vou entrar num outro país aqui da Europa, vão me pedir documentos se eu tenho meu título vencido. Aí eu digo para eles: não, mas Portugal prorrogou tudo. Isso não interessa para eles. Isso interessa para Portugal, não para os demais Estados membros da União Europeia. Então perceba o tamanho da confusão em que se meteram. Procedimento célere quando empregados garantam condições de integração. A proposta de redução dos prazos de resposta. Gente, promete redução de prazo, mas para que e como? Se não tem estrutura para reduzir o prazo. Não adianta dizer que um processo que tem que resolver em 90 dias, agora eu vou reduzir, porque nem em 180 se resolve, que derá em menos prazo. Isto é jogar confete em si mesmo, porque isto aqui não existe. Não dá. Porque não há tecnologia e não há pessoal, não há efetivo. Então, não funciona. Depois, se formos adiante, valorização do ensino da língua portuguesa. Ótimo. Acho necessário mesmo. Porque temos imigrantes aos montes em Portugal que não falam uma palavra de português. Mas seja português de sotaque português, seja de sotaque angolano, seja de sotaque brasileiro, seja do que for. Eles vêm para cá e querem saber de falar inglês. Mas estão em Portugal e precisam falar a língua portuguesa. Então, é outro problema que se vai resolver, mas isto não se aprende de uma hora para outra. Imagina pegar alguém que venha lá do outro lado do mundo e chega aqui em Portugal e quer aprender português. E vai aprender português como? A pessoa já está irregular, porque não consegue se regularizar. Vai se inscrever numa escola? Não aceita. Então o Estado tem que dar um jeito, talvez através de IFP e entidades e convênios, resolver isso. Mas tem que costurar todos esses convênios primeiro, para depois colocar à disposição. Mais um problema. Criação de canal adicional para integração no mercado de trabalho. Nesta proposta, o PS quer que possam ser concedidas autorizações de residência para exercício de atividade profissional a titulares de algumas categorias de visto, desde que preencham os demais requisitos legais. O governo considerou-a inexpressiva. Por quê? Esses são vistos sazonais, são vistos especiais, é aquele visto para trabalho temporário, para curta duração. Esse tipo de visto não tem aceitação.
São raros os casos em que isso se aplica, mas muito raros. Porque eu vou dar um visto de residência para uma pessoa que tem um visto temporário? Como faz? Ele tem autorização para permanecer no país 1 ano, às vezes menos. E como é que eu resolvo? Depois eu vou lá, no final, prorrogar este visto, mudar esse visto e vou dar uma residência definitiva para ele. Pelo menos aquela, né, de 2 e de 3 anos. Um título de residência válido. Como? Não há estrutura de novo para atender. É só empurrar o problema para frente. É só postergar a solução. Reforço do papel do IFP nos vistos para a procura de trabalho. Aqui eles estão propondo, né, que o cidadão compareça ao IFP para fazer uma entrevista 30 dias depois de ele chegar em Portugal. A lei já determina hoje que uma das condicionantes para se conseguir o visto de procura de trabalho em Portugal é a inscrição no portal disponibilizado pelo IFP, que é o Instituto de Emprego e Formação Profissional aqui em Portugal, para que esta pessoa faça um cadastro, para que o IFP já tenha as características deste cidadão, saber qual é o grau de estudo, né, de instrução, saber quais são as experiências profissionais que ele tem, e aí ele já tem um dado suficiente em mãos, uma base, ele começa a construir, daqueles que estão por chegar, caso os vistos sejam concedidos. Para que é que esse cidadão vai fazer uma entrevista lá 30 dias depois? Para dizer que não conseguiu emprego? 30 dias? Aí eu lhe pergunto mais, e o IFP vai ter estrutura para conseguir resolver esta demanda? Mais uma demanda, mais uma responsabilidade para este ente. É a mesma coisa que a Segurança Social, que não faz um contrato, ou seja, não concede uma inscrição porque o cidadão não tem contrato, mas o contrato ele não consegue porque a empresa não concede o contrato. Quer dizer, é o cão correndo atrás do rabo. Ninguém dá a volta nisso, ninguém dá. Então não adianta ficar fazendo proposta. Desculpem, mas o que precisa é ampliar o atendimento, como? Criando novas estruturas. A AIMA já abriu 20, pelo que me consta, o último número que eu vi, eram 20 e tantas agências novas, postos de atendimentos novos, isto é bom. Investiram em pessoal, colocaram lá, isto é bom. Tem que continuar investindo em informática, isto é bom. E tem que resolver os processos que estão pendurados. Para que num dado momento, na linha do tempo, a gente consiga zerar isso. Zerar nunca vai. Porque ninguém vai chegar lá no dia e no dia vai sair com o seu documento. Mas que seja um prazo aceitável. Qualquer um espera 30 dias, 60 dias por um documento. Qualquer lugar do mundo pode ser assim. Não sejamos imediatistas. Mas esperar anos por uma coisa que é simples de resolver não faz nenhum sentido. A informática está aí para resolver muita coisa. Por outro lado, tem que tomar um devido cuidado, porque também existem situações em que a informática abre brechas para que determinadas pessoas mal intencionadas consigam burlar o sistema. Porque se eu peço, por exemplo, um título de residência para Portugal, eu tenho que estar em Portugal, eu não posso ficar em outro país da União Europeia. Entenderam, né? Como é que isto funciona? Então, se eu faço a renovação automática, eu não preciso estar em Portugal. Então, nós temos que criar critérios dentro dessa legislação, sim, para apurar isso, para afinar isso e evitar que as pessoas usem Portugal como um mero trampolim. Chegam, pegam um documento e vão para outros países, porque paga mais. Simples assim. Se você perguntar para toda aquela turma que está lá fora, é isso que eles vão dizer. Não, mas eu ganho mais aqui. O próprio português sai de Portugal porque ganha menos aqui. Não é o imigrante. O próprio português faz isso. Porque lá fora há melhores opções. Há melhores meios de vida, meios de condição. Portanto, vai embora. Mas ele é português, ele se resolve. Mas o imigrante não. O imigrante não deveria fazer isso. Então, criar regrinhas, mecanismos, exigir provas. E por isso, muitas das renovações que antes eram automáticas agora passaram a ser presenciais. Aparece aqui, meu filho, eu quero lhe ver.
Talvez seja a solução. Talvez fazer isto por videoconferência, por que não? É possível, a tecnologia está aí para isso. Mas mesmo assim, a videoconferência também vai dar brechas. Então o presencial é a solução. Mas para isto eu preciso de estrutura. E, infelizmente, nós não a temos. Gente, a conversa é longa e vai muito além disso ainda. Tá? Então, vou encerrar por aqui. Espero que tenham gostado da matéria. Comentários aqui embaixo, problemas e situações pessoais aqui no Instagram. E no mais, eu desejo para todos vocês uma excelente semana, um excelente mês de fevereiro e que as coisas se ajeitem, porque do jeito que tá difícil. Um grande abraço e até a próxima.